quarto de hospital era frio, não só pela temperatura, mas pela ausência de vida. O ar parecia estagnado, carregado de um silêncio que me lembrava constantemente do quanto meu corpo estava frágil. A luz fluorescente no teto fazia tudo parecer mais pálido, mais distante. Eu estava ali, deitada, como se o mundo lá fora tivesse parado de girar. Até que uma batida tímida na porta trouxe a única faísca de alegria que eu sentira em semanas. Era Daniel. Meu coração acelerou ao vê-lo entrar, segurando a mão da enfermeira que o acompanhava. Seu rostinho sempre iluminava qualquer lugar, mas naquele instante havia algo diferente. Ele me olhou como se eu fosse algo delicado, como um brinquedo que poderia quebrar a qualquer momento. Meu sorriso foi automático, mas a preocupação foi instantânea. Ele parecia pequeno demais, frágil demais. E quando ele correu para o meu lado, reparei no detalhe que virou minha alma do avesso. Um hematoma, escuro e grande, marcava o braço dele como uma confissão muda. Meu amor, o que aconteceu no seu braço? Perguntei tentando soar tranquila, mas minha voz vacilou. Daniel abaixou o olhar e encolheu os ombros, como se o peso da pergunta fosse grande demais para carregar. Ele balbuciou algo que não conseguia entender, mas seus olhos começaram a marejar. Meu instinto de mãe gritou dentro de mim, um instinto que nem minha saúde debilitada poderia calar. Estendi a mão e segurei a dele com cuidado. Pode me contar, meu anjo. Estou aqui para te proteger sempre. Ele hesitou. Seus pequenos dedos apertaram os meus, como se procurassem coragem no toque. Quando finalmente levantou o olhar, vi algo que despedaçou meu coração. Medo? Não um medo qualquer, mas o tipo de medo que nenhuma criança deveria conhecer. A vovó? Ele começou, e minha respiração ficou presa no peito. Eu só... pedi comida. Meu mundo parou. Pedi comida. Essas palavras ecoaram na minha mente como um grito silencioso. A imagem da minha mãe, Rosa, a mulher que eu confiara para cuidar do meu filho enquanto eu lutava por minha vida, se distorceu em algo que eu mal podia reconhecer. O que ela fez, Daniel? Minha voz saiu mais baixa, quase sufocada. Ele fungou, os olhos brilhando com lágrimas que ele lutava para segurar. Ela ficou brava. Disse que eu não devia pedir, que era falta de respeito. E aí? Ele olhou para o hematoma e cobriu o braço com a mão, como se quisesse esconder tanto a marca quanto a memória. Eu não conseguia falar. Não conseguia pensar. Meu peito apertava, um misto de indignação e dor que só crescia. Como ela pôde? Como alguém que deveria proteger e amar meu filho pôde fazer isso? Naquele instante, mesmo deitada em uma cama de hospital, debilitada e vulnerável, fiz uma promessa silenciosa. Ninguém mais machucaria meu filho. Nem mesmo minha própria mãe. Eu mal dormi naquela noite. A cada vez que fechava os olhos, o rosto de Daniel voltava à minha mente, com seus olhos marejados e sua voz hesitante. Eu revivia suas palavras como se fossem uma faca cravada no meu peito. Ela ficou brava. Eu só pedi comida. Como essas palavras tão simples, tão inocentes, podiam carregar tanta dor? A madrugada parecia interminável, mas dentro de mim, algo começava a mudar. A fraqueza que me mantinha prisioneira nesta cama, agora dividia espaço com uma determinação feroz, uma chama que queimava mais forte a cada lembrança do hematoma no braço dele. Eu sabia o que precisava fazer, mas o peso dessa decisão era quase esmagador. Quando o dia começou a nascer, pedi à enfermeira que trouxesse meu celular. Minhas mãos tremiam enquanto digitava o número da delegacia. Não havia como evitar mais. Denunciar minha mãe era a única forma de proteger Daniel. Mas cada toque no teclado parecia uma traição. Cada som do aparelho carregava um eco que eu sabia que me perseguiria pelo resto da vida. Quando o policial atendeu, expliquei tudo o que sabia. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro eu estava despedaçada. Eles ouviram com atenção e prometeram enviar alguém para investigar. Ao desligar, o silêncio voltou a tomar o quarto, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era mais pesado, como se o próprio ar estivesse me julgando. Horas depois, o telefone tocou. Era o policial responsável pelo caso, informando que já haviam falado com Rosa.
Eu esperava raiva ou negação da parte dela, mas o que ele descreveu me tirou o chão. Rosa admitiu o que fez. Não com arrependimento, mas com justificativas. Ele precisava aprender a respeitar os mais velhos. Ela dissera. Aquela frase me atingiu como um tapa. Não só ela machucou meu filho, como acreditava que estava certa. Meu coração queria explodir. Como ela podia racionalizar o que fez? Como a mulher que me criou, que me ensinou a ser forte, podia ter tamanha frieza? Eu sabia que precisava enfrentá-la, mas estava presa aqui, vulnerável. O policial disse que tomariam as medidas necessárias, mas dentro de mim, nada parecia suficiente. Pouco depois, recebi outra notícia. Rosa havia fugido, saiu de casa às pressas, provavelmente tentando escapar das consequências. Essa atitude era tão dela. Sempre se recusou a admitir que estava errada, sempre tentou se esconder atrás de justificativas ou simplesmente fugir. Eu deveria estar surpresa, mas tudo o que sentia era um buraco crescente no peito. Enquanto olhava pela janela do quarto do hospital, vendo o movimento das ruas lá embaixo, fiz outra promessa. Rosa podia fugir, mas ela não escaparia das consequências. Ela havia quebrado algo dentro de mim, algo que nunca poderia ser consertado. Mas uma coisa era certa. Eu nunca deixaria que Daniel pagasse o preço por seus erros. Eu só não sabia que, em breve, Rosa estaria enfrentando as consequências de um jeito que nem ela poderia prever. A notícia do acidente chegou ao meu quarto como um trovão inesperado. Uma enfermeira, cautelosa, entrou para me informar. Sua mãe sofreu um acidente de carro, disse ela com a voz baixa, quase hesitante. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar aquelas palavras. Era como se meu corpo estivesse dividido entre a preocupação e a indignação que ainda queimava dentro de mim. Ela está viva? Perguntei finalmente. A enfermeira assentiu, mas seu olhar carregava um peso que não precisava de palavras. Rosa estava viva, mas gravemente ferida. De repente, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Parte de mim, a filha que ela criou, queria correr até ela, segurar sua mão e garantir que ela ficasse bem, mas a outra parte, a mãe ferida por sua traição, não conseguia esquecer o que ela havia feito com Daniel. Eu não sabia o que pensar. Será que isso era justiça? Ou apenas mais uma tragédia que me puxava ainda mais fundo para o poço em que eu já estava? Enquanto eu estava perdida nesses pensamentos, meu celular tocou novamente. Era o policial, informando-me que Rosa havia sido levada ao mesmo hospital em que eu estava. O destino parecia ter um senso de ironia cruel. Ela está sendo vigiada. Assim que for liberada, enfrentará as consequências legais do que fez. Ele explicou. Suas palavras eram objetivas, mas tudo o que eu podia ouvir era o som do meu coração batendo rápido, como se estivesse tentando acompanhar a confusão na minha mente. Horas depois, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, pedi para a enfermeira me ajudar a sentar na cama. Minhas forças ainda eram limitadas, mas eu precisava ver Rosa, não por compaixão, mas por algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia nomear. Talvez fosse encerramento, talvez fosse confrontação, talvez fosse o peso da responsabilidade de encarar os monstros que, de alguma forma, ambos tínhamos alimentado. Quando me informaram que Rosa estava inconsciente, meu peito apertou. Eu sabia que quando ela acordasse, tentaria transformar a narrativa como sempre fez. Fugir era a especialidade dela, e não se limitava a carros ou ruas. Rosa sempre fugiu das responsabilidades, das verdades, do reflexo no espelho. Ao longo daquela noite, meu sono foi interrompido por sonhos confusos, onde Daniel e Rosa se misturavam em cenas que não faziam sentido, mas ainda assim pareciam reais. Eu acordava com o coração disparado, suando, como se estivesse correndo de algo ou correndo em direção a algo. Na manhã seguinte, a enfermeira me trouxe uma atualização. Rosa havia acordado, mas estava em estado crítico. Ela pediu para te ver, disse a enfermeira. Eu apenas sorri com amargura. Claro que ela pediu. Não era arrependimento, era controle, era manipulação. Enquanto olhava pela janela, sentindo o sol fraco tocar meu rosto, me preparei mentalmente. Eu sabia que aquele encontro seria o mais difícil da minha vida, mas também sabia que dessa vez eu seria a mulher que minha mãe nunca imaginou que eu pudesse ser.
forte, inabalável e disposta a enfrentar qualquer coisa pelo bem do meu filho. O som dos meus passos ecoava pelo corredor vazio do hospital, um ritmo pesado, como se cada passo fosse uma sentença. Eu estava prestes a ver Rosa, minha mãe, e algo dentro de mim sabia que esse seria o último momento em que ela teria poder sobre mim. Não importa o quanto tentasse manipular, não importava as lágrimas que ela derramaria. Eu já estava decidida. A porta do quarto estava entreaberta, e o cheiro de desinfetante me atingiu antes mesmo de entrar. Eu quase podia ouvir o som das máquinas, o zumbido constante de um monitor cardíaco, que parecia ser um reflexo do que restava da minha relação com ela. Uma sobrevivência artificial. Rosa estava deitada na cama, pálida, com o rosto coberto por uma expressão que eu poderia reconhecer em qualquer lugar. Era a mesma expressão que ela usava quando queria que eu a perdoasse, quando queria que eu a visse como vítima, quando queria que eu fosse a filha obediente e compreensiva. Mas agora, ali, deitada em uma cama de hospital, ela não passava de uma mulher impotente diante de tudo o que fizera. Ela me viu entrar e tentou se endireitar, como se ainda tivesse algum poder, alguma capacidade de controlar a situação. Mas quando seus olhos se encontraram com os meus, houve algo ali. Um segundo de hesitação, como se ela finalmente percebesse o que eu vinha a entender há muito tempo. Não havia mais espaço para manipulação. Não havia mais nada que ela pudesse fazer para me convencer. Carolina. A voz dela estava fraca, rouca, mas a intenção era clara. Era a mesma voz de sempre, a voz que me fazia sentir culpa, a voz que me fazia questionar se eu estava errada por querer algo mais para mim, para Daniel. Eu não a deixei continuar. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou cair nessa. Não vou ouvir mais as suas mentiras, mãe. Ela fez um movimento fraco com a mão, como se tentasse me alcançar, mas eu dei um passo atrás. Não havia mais espaço para ela se aproximar. Não dessa maneira. Ela não tinha o direito de tocar em mim, nem de tocar em Daniel. Carolina. Ela sussurrou, tentando mudar de tática como sempre fazia. Eu sei que cometi um erro. Sei que fiz coisas terríveis. Mas você é minha filha. Você tem que me perdoar. Eu sou sua mãe. Eu estou tão frágil, tão perdida. Não posso ficar sozinha. Eu senti a raiva crescendo dentro de mim. Ela não estava pedindo perdão. Estava apenas tentando se salvar. Tentando fazer com que eu fosse a filha boa, a filha que esquece, a filha que perdoa para que ela possa continuar vivendo no mundo de mentiras que criou. A Rosa que eu conhecia nunca admitiria que estava errada. Ela apenas mudava de estratégia, sempre jogando as mesmas cartas, esperando que de alguma forma eu caísse. Mas eu não cairia. Não mais. Você machucou meu filho, mãe, eu disse, e minha voz ficou mais baixa, mais cortante. Você o feriu. Eu não posso te perdoar por isso. Nunca. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Sabia que a verdade estava ali, diante dela, nua e crua. Não havia mais espaço para mentiras. Eu estava tão cansada, Carolina. Ele só me dava trabalho. Não sei o que aconteceu. As palavras saíram de sua boca, desconexas, tentando desesperadamente se justificar. Mas eu sabia. Ela não estava cansada. Ela estava cruel. Ela estava fria. Ela havia agido com maldade. Eu olhei para ela por mais alguns segundos, vendo sua tentativa de manipulação desmoronar diante de mim. Mas não sentia mais nada por ela, exceto um vazio profundo, uma dor que não era minha. Eu tinha dado minha vida, minha confiança, e ela a despedaçou. Não havia mais amor em mim por ela. Só havia uma determinação fria e resoluta. Eu não sou mais sua filha, Rosa, e você não será mais a avó de Daniel. As palavras caíram como pedras, pesadas e definitivas. Rosa, com os olhos marejados, tentou novamente falar, mas o som da sua voz parecia cada vez mais distante. Ela já não controlava nada, nem a minha dor, nem a minha raiva, nem o meu perdão. Fui até a porta e antes de sair, olhei para ela uma última vez. As lágrimas nos olhos dela já não me diziam nada. Eu estava fora daquele jogo. Ela não era mais nada para mim. Ao sair do quarto, senti como se uma parte de mim tivesse finalmente se libertado.
A culpa que ela sempre colocou sobre meus ombros, as mentiras que ela plantou em minha mente por anos, tudo isso havia desaparecido. Não seria mais necessário carregar esse fardo. Eu havia escolhido meu filho, e nada mais importava. E quando as portas do hospital se fecharam atrás de mim, fiquei com a certeza de que havia cruzado uma linha sem volta. O som do relógio no hospital parecia agora mais marcante, como se cada tique-tac fosse uma contagem regressiva para algo que já estava decidido. Eu não sabia se era a sensação de estar finalmente em paz, ou se o peso de tudo o que acontecera ainda me fazia flutuar entre a realidade e o vazio. Mas, ao olhar para a janela do meu quarto, para a luz suave do amanhecer que começava a atingir o céu, algo dentro de mim dizia que o fim daquele ciclo não era só o fim de uma história de dor, era também o começo de algo novo. Algo que eu estava finalmente pronta para enfrentar. A decisão de denunciar minha mãe foi, sem dúvida, a mais difícil que já tomei. Mas, como todos os momentos decisivos da vida, a coragem nunca vem sem um preço. Eu sabia que a prisão de Rosa não seria apenas uma punição. Ela seria a consequência de suas escolhas, da maneira como sempre destruiu tudo o que tocava, tudo o que deveria ser sagrado, mas mais do que isso, eu sabia que essa prisão não seria para ela. Era para mim, para Daniel, para o futuro que eu finalmente estava começando a construir, sem as correntes do passado me prendendo. Eu soube pela manhã que minha mãe estava sendo levada para a prisão. Ela não resistiu. O processo foi rápido, direto, como uma lâmina afiada cortando os laços frágeis que ainda nos uniam. Seus olhos, quando foi levada para o tribunal, estavam vazios. Ela não chorou. Não se arrependeu. Para ela, tudo sempre seria culpa de algo ou alguém, mas nunca sua própria responsabilidade. E essa foi a última lição que eu aprendi. A única pessoa que pode mudar sua vida é você mesma. E se você não mudar, o mundo ao seu redor fará isso por você, de maneiras cruéis. Eu não fui ao tribunal. Não queria ver sua humilhação. Não queria carregar aquele peso. Minha única preocupação agora era Daniel. Ele estava longe de tudo, em uma casa de um amigo, protegido, e finalmente livre da sombra de Rosa. A notícia da prisão de sua avó foi recebida por ele com uma expressão de alívio, como se uma capa pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Quando ele me viu naquela tarde, estava com um sorriso genuíno, livre, como eu não o via há muito tempo. "Você vai ficar bem, mamãe?" Ele perguntou com um olhar curioso, mas sem o medo que costumava habitar seus olhos. Eu segurei sua mão, e pela primeira vez em muito tempo, me senti forte o suficiente para prometer-lhe o que ele precisava ouvir. "Sim, meu amor, agora nós dois vamos ficar bem." O que parecia impossível, agora estava diante de mim. A reconstrução. Não apenas de uma vida, mas de um amor que parecia ter sido perdido para sempre. Havia muito a ser feito, mas a jornada, essa jornada que parecia ter começado com um peso insuportável, agora parecia uma caminhada leve, com o horizonte finalmente à vista. As semanas seguintes foram difíceis. O processo legal de Rosa demorou, e a prisão dela foi apenas um lembrete constante do quanto ela tinha perdido. Eu sabia que ela jamais entenderia o que havia feito, e, embora parte de mim ainda sentisse uma pontada de dor por sua incapacidade de ser o que eu precisei, eu sabia que isso já não me dizia mais nada. Eu não a tinha mais. E, mais importante, ela não tinha mais poder sobre mim. Mas não era apenas Rosa que precisava enfrentar as consequências. Eu também tive que encarar as minhas. A dor da traição, da culpa que eu carreguei por tanto tempo, não desapareceu de uma vez. Havia momentos em que eu me via refletindo sobre a mulher que fui antes disso tudo. A filha que, por amor, fazia de tudo para agradar, para não desagradar. Mas ao mesmo tempo, havia a mulher que eu me tornei. A mãe que agora sabia o valor de proteger o que mais amava. O equilíbrio entre essas duas versões de mim mesma não seria fácil, mas agora eu sabia que eu era capaz de mantê-las em harmonia. E ao final, a dor seria apenas o combustível para a força que eu precisava. Daniel e eu fomos para casa. Nossa casa. Pela primeira vez, senti que aquele lugar era verdadeiramente nosso, sem as sombras do passado, sem o peso de um segredo guardado. Ele se adaptou rapidamente, como se soubesse, instintivamente, que agora podia finalmente respirar sem medo.
Eu passei a ensinar-lhe, ainda que com palavras simples, o significado da liberdade. Ele merecia crescer com a confiança de que sempre teria o meu amor e a minha proteção, sem que ninguém, nem mesmo a mulher que deveria tê-lo amado, pudesse tirar isso dele. A liberdade nunca foi uma dádiva. Ela nunca foi algo que se ganha sem luta, mas agora a liberdade era nossa. E com ela, a promessa silenciosa de um futuro onde a palavra perdão, embora importante, não seria mais uma exigência para que a vida seguisse adiante. O perdão, eu sabia agora, era algo que se concede apenas quando o peso da dor já não te impede de voar. E eu já estava voando, com Daniel ao meu lado, rumo a um recomeço que, antes, parecia impensável. Eu não sabia o que o futuro nos traria, mas, naquele momento, havia algo que nunca mais me abandonaria, a certeza de que finalmente havia me libertado.